Memória. Memória é a capacidade que os seres vivos têm de adquirir e armazenar informações. É um dos mais importantes processos psicológicos, pois além de ser responsável pela nossa identidade pessoal, ela está relacionada com outras funções corticais igualmente importantes, tais como a função executiva e o aprendizado. Podemos falar que a memória humana é composta de 3 áreas, sendo a primeira delas a memória sensorial motora, encarregada pelo processo de reconhecimento de padrões, sendo este um sistema de memória que se dá através da percepção da realidade pelos sentidos. Ela também é responsável pelo processamento inicial da informação e sua codificação, passando a informação codificada para a memória de curto prazo, que as retém por alguns segundos, para que essas sejam descartadas, utilizadas ou organizadas para serem arquivadas na memória de longo prazo. A memória de longo prazo recebe as informações e as armazena, possuindo uma maior capacidade de armazenamento e por um tempo ilimitado, diferentemente da memória de curto prazo, que em estudo foi constatado que ela só pode reter um número limitado de itens, girando em torno de 7, podendo variar entre mais ou menos 2, dependendo do tamanho e do nível de familiaridade. E ela grava informações durante 15 a 30 segundos. Essa retenção de informações se dá pela repetição e qualquer situação distrativa pode interferir nesse processo, fazendo com que a memória se perca. Método. O teste consiste em 8 listas, contendo 10 itens cada, sendo 4 de palavras e 4 de números. Foi realizado com 20 participantes, sendo 8 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. As palavras de cada lista foram lidas com um intervalo de 2 segundos entre elas. Durante a leitura, os participantes não puderam escrever e permaneceram em silêncio. Após o término, dava-se o comando recordar e então os participantes tinham 45 segundos cronometrados para a escrita. Lista 1. Na primeira lista, observe-se maior acerto nas duas primeiras palavras, com 95% e 80% de acertos, respectivamente. Já a palavra fase teve apenas 2 acertos. Lista 2. A lista 2 era composta por animais e as maiores porcentagens de acerto se concentraram nos animais domésticos. Cachorro teve 100% de acerto e gato teve 90%. Lista 3. A lista 3, por sua vez, era de palavras iniciadas pela letra F, havendo uma repetição na palavra funeral e uma palavra que destoava do grupo, que era dado. O maior percentual de acerto, 90%, foi na palavra em que houve repetição. Já na palavra destoante, houve apenas 20% de acertos. Lista 4. As palavras da lista 4 eram relacionadas a automóveis, e houve uma pausa de 5 minutos entre a leitura das palavras e o comando recordar. 4 palavras compartilharam da mesma porcentagem de acertos, 70%, sendo elas roda, freio, para-choque e para-brisa. Lista 5. Composta por números com 2 dígitos. Observou-se que os 2 primeiros números tiveram 60% e 50% de acertos, respectivamente. O número 76, por sua vez, teve apenas 10%. Lista 6. Composta por números de 3 dígitos. O último número teve um maior percentual de acerto, com 50%, seguido pelo primeiro número, com 30%. 4 números não obtiveram nenhum acerto. Lista 7. Composta por números de 4 dígitos, lidos por extenso. O último número teve 45% de acerto,
seguido pelo penúltimo, com 20%. 3 números não obtiveram nenhum acerto. Lista 8. Agrupamento de 2 números, com 2 dígitos cada. O maior percentual de acerto foi nos últimos 2 números, com 35% e 30% de acertos, respectivamente. 3 números não obtiveram nenhum acerto. Através da análise dos gráficos, podemos concluir que as pessoas têm maior facilidade em decorar grupos de palavras do que grupos de números, já que o percentual de acerto médio para as 4 listas de palavras foi de 55,5% e para as listas de números apenas 17,5%. Dentre as listas numéricas, a que teve menor percentual de acertos foi a de 4 dígitos. E entre as listas de palavras, as que apresentaram maior índice de acerto foram as que eram temáticas, como a lista de animais, com 63%, e a lista com parte de carros, com 59%. Essa lista é a lista 4, e vale ressaltar que o índice de esquecimento não foi tão evidente, apesar de que os participantes só darem início à escrita depois de 5 minutos da leitura da lista.